Eu falei pra vocês durante a semana, rapaziada. Eu falei pra vocês durante a semana. Esse time ele gosta de jogo grande. Quem dera se o Atlético tivesse o mesmo desempenho contra os concorrentes diretos do G4 que tem com os times da parte de baixo da tabela. Isso é uma tensão muito grande para as rodadas finais, para as 3 rodadas finais. Nesse momento, o Atlético se encontra no G4, óbvio, vai ter que secar o Novo Horizontino, mas depois do jogo do Avaí, do empate no Clássico, tudo parecia meio perdido. O Atlético dá mais uma respirada e faltam 270 minutos pra gente definitivamente voltar pra Série A. Se o Atlético ganhar os 3 jogos, com certeza estará na primeira divisão do ano que vem. E aí, cara, as coisas elas vão voltar ao lugar delas. O lugar do Atlético é na Série A e isso é inegociável. E hoje o Atlético faz um jogo muito grande, evita que o Goiás ganhe os 3 pontos, ganha 3 pontos. E agora a gente tá com uma cabeça muito mais voltada para as 3 fases finais ali, Ferroviária, Volta Redonda e América Mineiro, conseguir esses 9 pontos. Vamos falar sobre o jogo que tem bastante coisa pra falar. E eu achei um bom jogo do Atlético. Tanto no primeiro tempo, obviamente melhor no segundo, onde eu acho que o Atlético, além de fazer o gol, conseguiu criar situações mais claras, mas desde o primeiro momento eu senti um Atlético organizado. Isso eu acho que a gente não pode, assim, ignorar da equipe. Óbvio que o time mudou alguns pontos da segunda etapa e eu acho que até conseguiu melhorar o jogo. Mas desde o primeiro tempo a gente tinha os 3 zagueiros com Benavides encaixando ali no Jajá, sabe? O Arthur Dias no Wellington, o Teran ficava com o Anselmo Ramon. Aí você tinha o Léo Derek com o Brian, que era o ala pela direita, e você tinha o Mendonça como ala, com ala pela esquerda ali, que era o William Lepo. E óbvio que existiu um momento de pressão do Goiás. Óbvio que nos primeiros minutos ali a impressão era que o Goiás ia meter um ritmo avassalador e o Atlético ele não ia conseguir lidar com a pressão do dono da casa. Mas o Atlético ele foi controlando o jogo. E ele foi controlando o jogo a partir do momento que ele estanca uma ferida aberta no lado esquerdo, com entendimento de quem vai marcar quem, de Arthur Dias e Léo Derek. Inclusive, os dois crescem muito no jogo. E no lado direito, basicamente, a gente sofreu só um desentendimento ali. E o Atlético, ele muda a maneira de marcar pra esse jogo, né? Não sei se vocês perceberam. O time sai de uma marcação zonal, vai para um cenário de marcação individual. Então você precisava ter todo mundo ali muito responsável pelo seu respectivo jogador. E o Atlético tinha no meio-campo, por exemplo, um detalhe tático que eu achei muito interessante do Odair. O Patrick pegava o Juninho, o Zapelli pegava o Gava. Só que o Filipinho ele ficava numa sobra. E era interessante isso, porque você ultrapassava a primeira barreira de pressão do meio-campo do Atlético, o Filipinho vinha cobrir. Então acho que foi um jogo interessante do Filipinho também, gerando essas superioridades para o Atlético nunca estar em desvantagem numérica na zona da bola onde o Goiás atacasse. E aí você tinha Julimar e Viveiros mais na frente, Julimar se sacrificando muito desde o primeiro tempo para ser essa peça num primeiro momento pela esquerda, depois pela direita, flutuando como um segundo atacante, com muita liberdade, mas recompondo bastante, o Viveiros sendo alvo dessa bola longa. No primeiro momento, o Zapelli acerta uma bola longa pro Viveiros, o Viveiros quase toca para dentro pro Julimar fazer o gol. E logo depois você tem outras situações que o Atlético poderia até ter gerado situações de mais perigo, tentando acionar o Viveiros na disputa com os jogadores do Goiás ali. Se eu não me engano, foi num lance com o próprio Viveiros que o Luiz Felipe tomou cartão amarelo. Aí no segundo tempo muda um pouquinho. O Atlético não muda tanto a estrutura, mas o Zapelli baixa mais para qualificar o jogo. E o Julimar vem um pouquinho para dentro, deixando o corredor pro Léo. E quando o Atlético tinha a bola, não dobrava Julimar e Léo Derek pelo corredor. Era Julimar como segundo atacante e Léo Derek no corredor. E logo no início a gente já via a qualidade de lance que o Zapelli consegue trazer para a origem da jogada. Então não adianta botar o Zapelli como meio, ele precisa participar dessa fase inicial do jogo. E ele quebra a linha e ele gera uma situação ali pro Julimar, que eu falei pra vocês, tem vídeo aqui falando que é extremamente decisivo, consegue meter uma bola ali pro Kevin Viveiros entrar em condição de finalizar. O Atlético abre o placar e a partir dali o Atlético ele sabia que ele precisaria sobreviver a uma pressão muito grande do Goiás, que aconteceu assim, o gol aconteceu ali 3, 4, 5 minutos.
até os 21, 22, eu acho que o Goiás conseguiu impor um ritmo realmente forte ali. Principalmente usando os pontas, né? O Goiás não conseguia entrar muito no nosso bloco. Ele dobra pelo lado esquerdo com a entrada do Moraes, aí fica pelo lado esquerdo o Jajá e o Moraes, pelo lado direito, apostando um contra um do Wellington, que é um bom um contra um, e acho que ele consegue gerar algumas situações ali, alguns chutes que realmente passam perto. O Arthur Dias faz um gol travando numa bola que fica pererecando dentro da área, mas depois o Atlético começa a controlar o jogo também. Vai fazendo substituições. Eu confesso pra vocês que eu acho que as substituições que o Odair fez conseguiram manter uma estrutura da equipe e um time conseguindo um nível de competitividade alto. E o Atlético, a partir do momento de exposição do Goiás, que ele começa a estancar essa pressão do Goiás, o Atlético começa a ter a alternativa da transição, né? O Atlético começa a ter oportunidade de contra-ataque. Mendonça criou algumas situações, o Léo Derek muito bem sendo essa válvula de escape em algumas situações, o próprio Viveiros, sabe? Então o Atlético ele tinha um cenário ali de eu preciso sobreviver, mas o Atlético também tinha escape. O Atlético não deixou ser massacrado pelo Goiás, o Atlético não deixou ser sufocado pelo Goiás, sabe? E aí o tempo foi passando, óbvio, vai entrando um Raul, vai entrando o Léo Pelé, o torcedor ele fica preocupado, mas o Atlético ele justifica os 3 jogos sem sofrer gol. Já são 4 jogos pontuando de maneira consecutiva, são 8 pontos nos últimos 12, aproveitamento bem interessante de 75%. E o Atlético ele tá numa condição ali de se proteger para não ceder gol, se proteger para não ceder que o adversário chegasse no nosso gol e acabou não chegando. O Santos também fez algumas boas intervenções ali. O Atlético saiu com 3 pontos. Mas eu queria falar muito sobre as individualidades porque acho que teve muita gente jogando bem. Acho que o Aguirre entrou bem, acho que o Léo entrou bem. O Benavides na zaga foi bem, mas eu quero destacar muito o Arthur Dias e Teran, assim. São 2 jogadores que eu olho e eu vejo uma perspectiva de futuro, cara, brilhante pros dois vestindo a camisa do Atlético. O Teran controlou o Anselmo Ramon o tempo inteiro. O Teran foi um jogador de imposição física, o Teran foi um jogador de duelos com o Anselmo quase que num mano a mano ali, no confronto direto durante toda a partida e levou a vantagem na maioria. O Anselmo se movimentava, o Teran ia atrás. É o nosso líder defensivo, é o jogador que traz mais segurança. Ele, como esse zagueiro central, também se sente super à vontade. E como eu falei, o Arthur, a partir do momento que a gente teve ali uma situação de encaixes mais bem definidos pela esquerda, o Arthur deitou, cara. O Arthur, assim, evita uns 2, 3 gols do Goiás, travando uma bolinha aqui, entrando na frente do marcador ali. E no primeiro tempo ele tinha a missão de marcar o Wellington Matheus. Acho que conseguiu. O Wellington Matheus não produziu muita coisa. E na reta final também, naquele lado que o Goiás tanto explorou, conseguiu controlar muito bem, boas rebatidas. Então, a impressão que eu tive da dupla Teran e Arthur foi que os dois fizeram um jogaço no meio-campo. Mais um jogo muito competitivo do Patrick, se movimentando muito, trazendo consciência para um setor, fazendo com que o setor ele funcionasse tanto na hora de marcar quanto na hora de sair. O Zapelli, cara, é sacanagem, assim. O que o Zapelli é competitivo é brincadeira. Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho o disco em relação ao Zapelli, porque a gente fala muito sobre um Zapelli técnico pra caramba, que dá ritmo ao jogo. Mas no final das contas, o Zapelli de disputa, de competitividade, de garra, de raça, também existe e vem jogando muita bola. E, obviamente, alinhado com uma qualidade técnica acima do normal. Então, um jogador muito importante pra gente. Jogaço do Mendonça. Desde o primeiro tempo, participando das principais chances do Atlético, atacando o segundo pau, finalizando, sendo uma válvula de escape, puxando o contra-ataque, fazendo com que aquele lado direito defensivamente tivesse seguro quando jogou como ala. O Julimar, pra mim, talvez o melhor do jogo. Se movimentou muito, buscou o jogo, criou situações, dá uma assistência brilhante pro gol. Já são, assim, 3 pontos contra o Amazonas, 3 pontos contra o Goiás, com participações diretas do Julimar, e isso precisa ser exaltado, sabe? E o jogador que eu acho que tem esse faro para decisão, tem esse faro para jogo importante, o Kevin Viveiros, mais uma vez, sendo mais do que especial pra gente, mais do que fundamental pra gente. Marca um golaço, um gol que bota a gente no G4 de novo, mostrando como o Viveiros é o símbolo dessa arrancada do Atlético. Um gol um pouco diferente, não numa esticada muito rápida, numa jogada mais curta, numa jogada mais direta, mas que o Viveiros ele vai muito bem, tanto no desmarque quanto na finalização. O Atlético faz um bom jogo no coletivo, o Atlético ganha o jogo e agora, volto a dizer, 3
jogos, 9 pontos é o que separa o Atlético da Série A. Acho que a gente tá voltando agora de forma definitiva, se Deus quiser. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.